Oi, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Foi uma noite de Libertadores, de Copa Sul-Americana e uma noite feliz para vários brasileiros. Alguns, obviamente, já classificados, já estavam, né, de certa forma, tranquilos, mas só fizeram valer e confirmar o bom momento, a classificação, garantia de liderança de grupo, enfim. A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Fernando Diniz. Aí o Diniz, o Marcelo, o jogo foi um pouco tenso. É importante a gente destacar isso. Foi um jogo um pouco tenso. A coletiva também foi um pouco tensa. O Diniz, ele tá seguindo uma linha Abel Ferreira de ser. Ele segue uma linha Abel Ferreira de ser, é, fazendo às vezes algumas respostas até um pouco mais ácidas, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas, cara, ele defende o que é dele, ele defende o trabalho dele, assim como durante um tempo aí eu tava me irritando também com umas respostas do Abel, mas é o trabalho dele, ele defende o que é dele, então todo mundo tem o direito de responder o que quiser, assim como eu defendo a imprensa também tem o direito de noticiar o que quiser. Agora, sim, é fake news, não é? Aí cabe cada um, dentro da sua competência, apurar e entrar com os devidos, como é que a gente pode dizer assim, meios legais e se sentir lesado. Né? No caso aqui, o Fernando Diniz vai dar uma resposta em relação ao caso do Marcelo, que, pô, se era mentira, se está se sentindo lesado, então processa. É simples assim. Mas ninguém processa, né? É curioso, tipo, a imprensa é maluca, só que ninguém processa, né? São raríssimos os casos onde, às vezes, processa um, tipo, o craque Neto, vira e mexe, ele é processado. Aí, com o craque, a galera vai pra cima. Mas ninguém vai atrás, né, de processar um veículo grande de imprensa porque noticiou uma mentira. E ninguém fala que é uma mentira, né? É curioso isso. A gente ouviu o negócio do Luiz Soares aí, agora essa do Diniz. Ninguém fala que é mentira, né? Mas fala, vocês têm responsabilidade de publicar. Vem cá, é mentira ou não é? Então, assim, como eu falei, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. E a imprensa, desde que não faltando com a verdade, na minha opinião, tem o direito de publicar o que quiser também. O torcedor, ele tem direito à informação. Se ele quer consumir ou não, aí vai de consumidor a consumidor, tá? Enfim, vamos embora, vamos seguir com o podcast de hoje. Já fica o convite aberto para você, torcedor do Tricolor. Tô aqui fazendo uma crítica ao Dini Nelson. Tô falando assim, ele critica de um lado, só que tem o outro lado da moeda também, né? Então, assim, você vai cutucar o cara de lá, o cara de cá pode cutucar também. E assim segue a vida, tá? Vamos embora com a agenda de jogos do dia. Hoje está um pouco corrido. Eu vou passar rapidamente pelos placares, pela tabela e pelas algumas notícias esportivas. A tabela aqui, no caso, a agenda do dia e todas as notícias do site do GE. O Furacão com interino, né? É importante de frisar esse fator, né? Isso aqui tem que ser grifado. O Atlético Paranaense com o interino meteu 3-0 para cima do Alianza Lima. O Atlético Mineiro empatou com o Libertad. Fluminense empatou com o Sport Cristal. Parte da torcida ficou um pouquinho chateada, deu uma vaiadinha, né? Mas, cara, assim, eu entendo o lado do torcedor, mas é momento de festa, né? É momento de festa. Classificou em primeiro no grupo da Libertadores. Fortaleza, que já estava classificado, venceu o Palestino. São Paulo, a mesma coisa. Mais uma vez foi lá, venceu o Tigre. O São Paulo, aliás, invicto e sem tomar gols nessa Copa Sul-Americana, vai repetindo a dose do ano passado, né? Fase de grupos muito fácil para o São Paulo, simplesmente não tomou conhecimento. São Paulo, não, o ano passado, o Rogério Ceni colocando o time misto, foi passando, assim, não tomou conhecimento. Isso mostra, não desmerecendo o São Paulo, mas mostra que a Sul-Americana tem um nível baixíssimo. E não estou dizendo que, não estou querendo dizer com isso que o time do São Paulo é fraco. Só quero dizer que, de fato, é um nível baixíssimo. E aí você destaca equipes como o Santos, por exemplo, que não tem nem chance de ir pro playoff, né? Pro mini mata-mata. Para a repescagem, né? Playoff. Vamos usar a repescagem. A repescagem dos segundos do colocados que jogam, fazem um jogo contra
os terceiros da Libertadores e vão para o mata-mata da Sul-Americana. O Santos nem vai ter a chance de ir para repescar. É só para você ver que a competição tem adversários de nível baixíssimos e tem algumas equipes que não conseguem. Isso mostra realmente o estado da equipe. O São Paulo, por exemplo, se classifica tranquilo, na minha opinião, mostra que está comparado com as equipes de elite do Brasil, se é que a gente pode usar esse termo. O São Paulo consegue se equiparar e competir numa competição de mata-mata. Mas há esperança em competição não, competição de pontos corridos, no caso. Né? O São Paulo não consegue competir em um torneio de regularidade. Agora, no mata-mata, torneio de mata-mata é possível. Só a gente vê, tá sobrando na Sul-Americana. Tá simplesmente sobrando. Então, uma vitória importante para dar alegria por torcedor. Os mais supersticiosos vão até dizer que é a partida para tirar a zica, né? Que foi a partir daquele título de Sul-Americana para cima do Tigre que o mau momento tricolor começou. Tem gente que fala que vai por esse lado místico, né? Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que o mau momento do São Paulo se deve às más gestões, né? Mas, enfim, os supersticiosos vão por esse caminho. Aqui, que eu falei, né, sobre o Fluminense, alguns torcedores vaiaram. Felipe Melo reclama de vaias da torcida depois do empate e aqui as aspas, né? Não sei o que querem. A gente se classificou em primeiro. Não sei o que querem. Não sei por que reclamam. Pegamos o grupo da morte. Volto a falar que eu entendo, obviamente, que assim, parte da frustração do torcedor, porque uma partida que poderia ser fácil, não ficou difícil, mas ficou tensa, né? Ficou tensa desnecessariamente. E só que eu concordo com o Felipe Melo, cara, assim, é um dia de festa. Né? Eu acho que, óbvio que tem toda essa questão do torcedor, de, poxa vida, quando que vai voltar as grandes exibições? Poxa vida, passou no limite. Né? Assim, a gente não pode ficar comemorando se o time passou no limite. Já foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo. Se jogar assim no mata-mata da Libertadores, não vai passar. Então, muita coisa passa na cabeça do torcedor e eu entendo. Só que eu acho que é partida a partida, é jogo a jogo, é fase a fase. E esse era um dia para comemorar mesmo. Assim, muitos comemoraram, obviamente não foram todos que vaiaram, mas houve uma parcela de vaias, uma parcela de aplausos. Acho que é uma noite para comemorar, para celebrar, porque se classificou em primeiro no que foi considerado o grupo da morte. Para mim, esse grupo do Fluminense e o grupo do Atlético Paranaense, para mim, eram os grupos da morte. E o Fluminense se classifica em primeiro e conseguiu empatar, terminou em primeiro, poderia ter terminado em segundo, né? Mas conseguiu a classificação. Então, eu acho assim, é uma noite para celebrar, né? É uma noite para o torcedor, sabe? Não foi um grande jogo, não foi uma grande exibição, mas hoje vale celebrar a classificação. É de pouco em pouco. O Fluminense não está de volta ao seu grande momento, né? Aquele grande futebol. Ainda não, mas assim, existe o mapa do tesouro, né? O mapa do tesouro. E quando eu digo mapa do tesouro, é o mapa para voltar ao bom futebol. À medida que os jogadores vão voltando e vão se readequando e se recondicionando e se readaptando, como é o caso do Marcelo, por exemplo, tem tudo para uma volta, pra uma crescente do Fluminense novamente. Então, nesse momento que a equipe mais precisa é da confiança, do apoio do torcedor. Entendo a frustração? Entendo, mas eu vou por esse caminho. Acho que é uma noite de celebrar. O torcedor também tem que se permitir. Não é se vender ilusão. Porque a crítica agora, a vaia, é porque muitos se venderam uma ilusão. Cara, assim, pô, curtir o momento. A gente tá aqui, classificamos, pô, é passo a passo. O próximo jogo a gente cobra. Esse aqui é a hora de comemorar. Eu vou muito. Entendo a frustração do torcedor, mas eu também vou muito na linha do Felipe Melo, né? Vamos comemorar um pouquinho, vamos, né, apoiar os caras, porque é o que mais precisa nesse momento. É de uma relação muito amistosa com o torcedor. Thiago Silva reafirma o desejo de se aposentar no Fluminense, mas não garante o retorno. O futuro a Deus pertence. Isso aqui é um nome muito aguardado pelo torcedor tricolor. De repente, a volta do Thiago Silva, zagueiro tem 38 anos, não é mais um garoto, tem mais um ano de contrato no Chelsea. Pode ser que pinte uma proposta do Oriente Médio,
A gente está vendo aí a Arábia, né? A Arábia Saudita, os clubes da Arábia Saudita contratando por milhões e milhões de euros alguns craques europeus. Então pode ser que de repente o Thiago Silva ele queira fazer ainda mais uma grana. Só que aí ele já vai ter, pô, mais de 39 anos. E aí como é que fica, né? Ele vai ter vontade, eu tenho certeza que ele vai ter, mas a gente sabe que um ano para um atleta dessa idade, ele tem um peso muito grande. Mas eu acho que é possível. A gente está vendo o Fábio aí com mais de 40 anos fazendo barbaridades no gol do Fluminense, né? Então vamos ver, cara. Assim, eu acho que o torcedor fica bastante ansioso e eu gostaria muito, de verdade. Assim, eu gostaria de ver ainda o Thiago Silva ainda em boa forma, em alto nível, jogando ao lado do Marcelo. Eu gostaria muito. Espero que isso seja possível de acontecer, tá? Mas ele não faz promessa. Ele sabe como é que é. Um ano pode mudar muita coisa e pode vir uma proposta multimilionária do, do Oriente Médio, né? Não só da Arábia Saudita, mas do Catar também. É difícil, assim, não é, não dá para cravar, tá? A gente não pode assegurar nada, não gosta de ficar criando expectativa. Embora o desejo de encerrar aqui pela gratidão que tenho pelo Fluminense, por ter aberto as portas para mim, ainda existe. Porém, ainda tem um ano de contrato com o Chelsea. Isso é a coisa mais importante neste momento. Lógico que é, porque é o contrato que ele tem em vigor, né? O contrato vou cumprir. O futuro a Deus pertence, vamos ver. Fico aqui na torcida mais uma vez, eu faço parte aí de multidões de tricolores que torcem para que isso aconteça e que aconteça de fato sim, para ele chegar e competir em alto nível e fazer a diferença dentro de campo e participar de disputa de título. Eu espero que isso venha a acontecer e que venha a se concretizar de fato no futuro muito breve, tá? O Everson, goleiro do Atlético Mineiro, é vítima de injúria racial. Vamos ver se alguma coisa vai acontecer, né? Esse episódio do Vinícius Júnior, muita gente se pronunciou, falou que ia ser mais rigoroso. Vamos ver. Vamos ver como é que a Conmebol vai reagir a isso. Porque tem vídeo, né? Tem vídeo em redes sociais, inclusive a equipe do staff do Atlético Mineiro registrou e passou o vídeo pro delegado da partida. Aqui, ó o bonitão aqui, dá para ver o rosto bonitinho, tá? O gesto que ele fez o famoso gesto de macaco aqui, ó, se, se achando o máximo, né? E os bobão em volta rindo, né? E ele se achando aqui o Superman, né? Se achando o Superman. Aqui o Everson estava dando uma entrevista, se eu não me engano, concedia a entrevista no gramado e o torcedor se direcionou ao goleiro com gritos e imitando um macaco com os braços. Aqui tem a foto, tem um vídeo no Twitter também, para quem quiser assistir, tá? Do Atlético Mineiro. E aqui uma pessoa fez, mas vários gritaram. Eu ouvi vários gritando, usando palavras como macaco. Somos todos iguais, não temos diferença de pele, cor e sangue. Precisamos ter mais amor ao próximo. O Everson disse que vai buscar os seus direitos em meio a provas colhidas pelo Departamento de Comunicação do Atlético. Vamos ver, espero, fico na torcida para que alguma coisa aconteça, né? É mal perdedor isso aqui, né? Além de tudo, além de ser um babaca, peço perdão pela palavra, eu não gosto de ficar usando termos assim, mas além de ser um babaca, ainda é um mal perdedor, né? Ainda é um mal perdedor. Isso aqui é coisa de perdedor, né? A vitória dele é essa. A vitória do perdedor é essa. Ele vence tentando, de alguma forma, ser maior que os outros, né? Mas tá aqui. Vai ser um Zé Ninguém o resto da vida dele, enquanto o Everson é goleiro do Atlético Mineiro, né? Então tá aqui. Esse perdedor, esse babaca, né? Vai ficar aí. A vitória dele é essa. E ele acha que ganhou, né? O pior é que ele acha que ganhou, porque fica os bocó em volta rindo. E ele acha que ganhou, né? Tá se achando Superman aqui, mas vai ser um Zé Ninguém o resto da sua vida, né? E o Everson tá ganhando muita grana, né? Vai. Enfim, não gosto de seguir por esse caminho de falar que um é maior que o outro. Ninguém é maior que ninguém. Mas teve os seus segundos de fama, né? Enfim, né? Enfim, eu vou me calar neste momento. Eu trago a notícia aqui, você faz sua reflexão
mas vou me calar nesse momento porque, como eu falei, não gosto de ficar usando adjetivos para pessoa, ainda mais expendendo esforço para falar de, né, de um cidadão como esse, tá? Que não merece o mínimo de atenção. O máximo que esse tipo de ser humano merece é o. Como é que é a palavra? A pior coisa desse mundo é a indiferença, né? É a indiferença. Vamos embora. O Atlético Mineiro conquista aí mais de 6 milhões em premiações, uma grana que será muito bem-vinda aos cofres do Atlético. Aos cofres não, né? Porque nem vai parar no cofre, né? Vai para pagar as dívidas. Aqui sobre Andrés Rueda, ele fala sobre a negociação com aquele fundo do Catar. A gente trouxe essa notícia aqui alguns dias, algumas semanas atrás, o fundo do QSI, que é do dono lá do fundo do dono do PSG, e ele explicou, né, qual que é o modelo de negócio. O modelo de negócio é SAF, venda de uma porcentagem minoritária da SAF, para assim conseguir uma grana, né? Conseguir uma grana generosa. Criamos um modelo de negócio, de parceria, um modelo de parceria, não é modelo de negócio, modelo de negócio. Mas vamos ler na íntegra aqui, vai. Criamos um modelo de parceria que fosse interessante para o clube, sem a venda do clube, com o sócio sendo majoritário. Esse modelo prevê aporte financeiro de um parceiro, claro, com um percentual minoritário. Então ele vai vender, né? Ele fala assim, a venda do clube? Não, ele vai vender o clube. É uma venda, é um percentual minoritário, mas ele vai vender o clube. Ele fala que sem venda, depois ele fala um percentual só para, né, tentar dar uma volta no torcedor, mas é venda do clube também, tá? É por minoritário, não vai ter controle, mas está vendendo. O Santos precisa de alguém que invista no futebol. Isso acontecendo, a gente consegue pagar as contas. Desenhamos esse modelo, apresentamos e estamos negociando. Recebendo proposta formal, vamos apresentar ao conselho e ele aprova ou não aprova, tá? Modelo de negócio que é semelhante ao adotado pelo Bayern de Munique, da Alemanha. É uma sociedade anônima. O Bayern em si tem 75% das ações. E aí os outros tantos porcentos é dividido entre a Audi, a Adidas e a Allianz. Só que existe uma diferença. Não estou desmerecendo o Santos. A história do Santos é gigantesca. Eu acho que o Santos tem potencial para voltar a ser um, um protagonista. Que para mim vai continuar sendo gigante. Mas voltar a ser um protagonista. Acho que o Santos tem potencial para voltar a ser protagonista. Uma história riquíssima, né? Mas existe uma diferença muito grande entre o que faz o Bayern de Munique e o que é o Santos hoje, né? A forma de gestão, não estou falando da grandeza, gente, não vão por esse caminho. Estou falando de grandeza, de título, de peso da camisa, eu estou falando do que se faz hoje administrativamente. Não existe nível de comparação. Né? Você querer falar, não, mas esse é o modelo do Bayern, né? Os caras vão olhar pro Santos, tá bom, vamos ver o que vocês andaram fazendo na sua gestão nos últimos anos. Aí vão passar as contas, fazer uma auditoria, os caras, eu vou dar meu dinheiro para isso? Eu não vou dar meu dinheiro. Eu sou rico, mas não tá sobrando também. Eu não vou ficar dando dinheiro ao vento, né? Óbvio que o dono do PSG tem muita grana, né? E assim, uma negociação intermediada ali pelo pai do Neymar, parece, tá? Então tudo encaminha para um acerto, para uma possibilidade viável. E tem o dinheiro que não acaba mais, o cara, tudo mais. Eu digo assim, a porcentagem que o cara vai pedir do clube não vai ser pouca coisa, né? Para ficar dando dinheiro, ele não ter poder na administração, vai ser muito mais do que 8%, 10%, 25%, né? Que o Bayern tem 25, tem 75, né? Aí sobra os outros 25, o cara vai querer 40, vai querer 45, né? Você acha que o cara é bobo também? Não, tá dinheiro sobrando, vocês querem dinheiro, eu dou dinheiro. Mas vocês querem ter o controle majoritário? Também tomo, também topo. Tá sobrando dinheiro aqui. Só, eu vendo 25%, amigo. Aí você tá me tirando de otário, é isso? É brincadeira, né? É brincadeira. Ou pode ser, ou ele pode até topar uma porcentagem menor e aí vai por um negócio que eu tinha até pensado quando saiu essa notícia, né? De que eles vão ter prioridade na contratação de revelações da base e por aí vai. Vão ter desconto na contratação de jogadores da base. Eu acho que tudo isso é um modelo de negócio que pode não estar declarado, anunciado, noticiado,
Mas os bastidores eu acho que é algo que pode estar acontecendo. Nas entrelinhas do contrato, quanto você quer? Eu quero 10%. Tranquilo. Eu pago não sei quantos milhões por 10%. Só que eu quero prioridade de desconto nas vendas de jogadores. Tudo bem? Tudo bem, né? Isso pode estar lá também, tá? Não, não- quando se lê uma notícia dessa, parece que é tudo muito bonito, né? Ah, não, nossa, o cara é uma alma generosa, né? Ele vai doar dinheiro pro Santos. Não é bem assim, não, cara. Não, não vão por esse caminho, tá? E aqui também, ainda sobre o Santos, a nova Vila Belmiro seria possivelmente, provavelmente, imagino eu, vai ser construída pela W Torre, vai ser viabilizada pela W Torre, num modelo muito semelhante do Palmeiras, né, do Allianz Parque, só que essa crise entre Palmeiras e W Torre acendeu um sinal de alerta no Santos, tá? E o presidente falou que precisa se resguardar, tá? Isso trouxe à tona pontos importantes. E ele precisa se. E ainda bem que aconteceu agora, né? Ainda bem que de fato o Andrés Rueda precisa se resguardar. A Arena estava nos finalmente para ser assinado, não vou faltar com transparência. Essa briga que houve entre Palmeiras e W Torre nos acendeu um sinalzinho. Temos de prever essa situação. Como eu disse, eu acho que tem tudo para acontecer, porque né, é um modelo de negócio muito, cara, assim, de longe, um dos melhores do planeta do futebol, do mundo do futebol. É um contrato longo, certamente que, segundo o Palmeiras, é 30 anos, se eu não me engano, né? Deve ser algo semelhante, se não maior. E com uma cláusula se resolve a situação da inadimplência, né? Muito legal, cara. Tem que se resguardar mesmo. Pô, vai ser um contrato de 30 anos. Então, se deixar de pagar, vai tirando, né? Vai diminuindo essa quantidade de anos. Diminuindo meses, enfim. Há maneiras de blindar o clube, mas isso leva tempo. Você tem que fazer tem que fazer a proposta, tem que virar a proposta e aguardar uma resposta. É um contrato de 30 anos. E você tem que tratar isso com todo o cuidado para não onerar o clube, tá? Aqui ele fala, né? Se a W Torre deixar de pagar 3 meses, desconto 2 anos do tempo de contrato. Isso aqui é só uma ideia, né? Só uma ideia. Eu acho que tem que seguir por esse caminho mesmo, né? E, pô, e vamos combinar, né? A nova Vila Belmiro, se ficar com esse visual mesmo, que eu me lembro dos projetos do Allianz Parque, ficou igualzinho, né? Se ficar assim, vai ficar uma loucura, tá? Uma loucura. Simplesmente uma loucura. Aguardo ansiosamente, mas é importante isso que fala o presidente do Santos, o Andrés Rueda, tá? Falei rapidamente dos jogos, vamos para a coletiva do Diniz então, né? Não vou falar jogo a jogo, até porque alguns eu não consegui nem ver, eu tô muito corrido hoje e inclusive falei que o podcast tinha que ser rápido, vou ter que agilizar ainda mais, tá? Vambora, vambora, vamos trazer a tabela primeiro, né? Só para encerrar aqui, que a gente não trouxe a classificação das equipes, tá? A gente vai ter Flamengo jogando hoje à noite, na noite da quarta-feira, Internacional também. O Palmeiras vai lá para quinta-feira. O Fluminense terminou em primeiro lugar no seu grupo. Olha a situação. Olha a situação. Terminou em primeiro. É por isso que eu tô falando do torcedor. Tem que comemorar, tem que celebrar, cara. Foi apertado, se perde do Esporte Cristal. Cara, assim, se, não vamos ficar no si, gente. Foi difícil, foi tenso? Legal, mas esse é o momento da celebração, né? Esse é o momento de curtir o momento, tá? Um grupo com o River, The Strongs, o próprio Esporte. Eu achei que o The Strongs fosse brigar aqui com o River pela segunda colocação, ficou em quarto. Você vê que realmente foi o grupo da morte isso aqui, né? Foi realmente o grupo da morte. O Atlético Paranaense se classificou aqui de forma até mais tranquila do que eu podia imaginar. Depois que caiu o Paulo Turra, pensei, pô, essa partida contra o Alianza Lima vai ser uma parada fácil, tá? O jogo foi na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, esse é um novo nome. E a vitória ficou aqui 13 pontos. O Galo aqui, segundo colocado também, um empate importante. E é isso, dos brasileiros que jogaram ontem, né? Ontem, vamos para a Sul-Americana. Peraí. O Botafogo vai jogar na quinta-feira. Muito aguardado esse duelo para ver como é que o Botafogo vai jogar. É uma competição diferente, né? Diferente, porque no brasileiro tá sobrando. Eu fico na ansiedade de ver como é que vai ser. O São Paulo aqui, 16 pontos, tá invicto, sem tomar gols, 0 gols, tem um empate. Primeira fase impressionante do São Paulo, né? O Fortaleza, 15 pontos,
venceu o Palestino, já estava classificado, o Fortaleza, e perdeu na penúltima rodada, e foi uma derrota que, com esse empate, se eu não me engano, o Fortaleza se classificou sem entrar em campo, né? Se classificou sem entrar em campo. Vamos embora. Vamos embora que é isso, né? Vamos puxar já. Vamos deixar para falar puxar os jogos do dia depois da coletiva do Diniz. E aí a gente volta aqui para os jogos de quarta-feira, tá? Vamos embora. Fernando Diniz, Fluminense Futebol Clube, deixando a rima para vocês. O canal oficial do Fluminense no YouTube. Segue lá, se inscreve lá no canal do Fluminense. Você torcedor, simpatizante, fã do esporte, fã de Marcelo, fã de Fernando Diniz. Curte o vídeo se você gostar e vamos embora. Sem mais delongas aqui, Fernando Diniz e Marcelo. No meio de campo, ao lado do André e Peraí, do Ganso. Tá baixo, né? Ao invés do Martinelli, ou ao lado do André pela classificação. Queria saber da escolha do Lima, ali no meio de campo, ao lado do André e do Ganso. Ao invés do Martinelli ou do Pirani, por que você escolheu o Lima ali para jogar junto com o André e com o Ganso? Primeiramente, boa noite. É uma escolha, assim, eu não sei se você teve alguma surpresa, porque era uma das possibilidades reais, talvez fosse a opção mais coerente por tudo que o Lima tem feito. Ele jogou em todas as posições, jogou bem em praticamente todos os jogos até o final. O Martinelli voltou de lesão há pouco tempo, embora ele tenha feito um grande jogo, é um jogador que eu conto muito, e eu poderia ter saído com o Martinelli também. Essa era a grande questão, um ou outro. O Pirani não era opção para esse jogo, era o Martinelli ou o Lima. Mas acho que o Lima ele não merecia sair do time por tudo que ele tem feito nesses jogos, principalmente jogos muito difíceis, e nessa fase que o time não estava encontrando as vitórias, ele sempre deu a cara à tapa e ajudou em todas as posições e correspondeu sempre. Aqui pro Fernando Diniz, cara, assim, eu não gosto muito como ele começa respondendo, tá? Mas isso é um gosto pessoal meu, pouco importa também. Mas eu não gosto porque soa muito arrogante, né? Ah, uma surpresa pra vocês? Isso foi uma surpresa pra você? Primeiro que, assim, a imprensa não acompanha os treinos mais, né? A imprensa não acompanha. Ele usou todos os argumentos dele. Pô, o Lima ajudou muito a gente nesse momento difícil, deu a cara a tapa várias vezes. Então, assim, até uma questão de merecimento. Ele tava jogando bem, até uma questão de merecimento, mas, assim, cara, não precisa começar a resposta desse jeito, né? É o que eu falei, isso é opinião minha. Porque aí você vai ficar criando atrito. Pode ser, eu sempre falo aqui, cara, pra ele deve ser muito irritante ouvir algumas perguntas, velho. Deve ser muito irritante. Mas, velho, ele é um psicólogo, mano. O Fernando Diniz é um psicólogo. Ele sabe que, pô, se ele ficar dando o pitaquinho aqui, pitaquinho ali, os caras vão retrucar e assim, ele vai se irritar mais, os caras vão se irritar mais, vai virar uma briguinha desnecessária, né? Enfim, eu falo, talvez o jornalista que perguntou não tenha se ofendido, mas pra mim, cara, soa muito arrogante, cara. Ah, surpresa pra você? Pô, cara. Tô perguntando por isso, cara. Cara, eu não acompanho o treino mais, a gente não sabe o que tá rolando dentro do CT, então por isso que a pergunta vem, né? Mas assim, às vezes pode ser tão óbvia para ele que ele fica irritado. Por exemplo, pô, deve ser muito irritante ouvir algumas perguntas, mas, pô, como eu volto a repetir, ele é um psicólogo, ele sabe que a galera vai. E vai ter gente que vai perguntar só para irritar ele, tá? Vai ter gente que. E se ele se irritar, como muitas vezes ele se irrita, pô, você dá pro cara o que o cara quer, velho. É a mesma coisa o Abel Ferreira. Começa às vezes ele fica meio Mano Menezes também. Às vezes eles ficam meio putos, assim, eles são bem ranzinza, né? Essa tríade, o Fernando Diniz, Abel e Mano Menezes, né? Às vezes eles são bem ranzinzas com a imprensa. Só que, pô, eles têm que parar, sentar. Falar, cara, às vezes os caras que perguntam pra sacanear mesmo. Se eu ficar bravo, eu vou ficar dando pro cara o que ele quer. Você tá dando gostinho pro cara se deleitar, e depois o cara termina a coletiva. Cara, deixei os caras putos, né? Mano, vai saber, né? Eu não sabe. O cara tem que ser profissional, mas, pô, mano. O cara me dá toco toda a coletiva, eu também vou irritar hoje. Isso é ser humano, ué. É ser humano. Mas se você seja profissional, uma hora. O sangue fere uma hora. Pô, hoje eu vou zoar, mano. Hoje não tem. Eu não tô falando que isso acontece, tá? Não tô falando, eu tô falando que pode acontecer, isso é normal de um ser humano, né? Boa noite. Boa noite, Diniz. Boa noite, Marcelo. Parabéns pela classificação para os dois. Eu queria perguntar para o Marcelo, esse período de um mês fora,
e o Fluminense acabou ficando sem ganhar nesse período. Coincidentemente você volta, o Fluminense ganha do Bahia e hoje empata. O quão preparado você se sente agora para a sequência de jogos agora que o Fluminense novamente tem jogo importante no Morumbi, depois vai vir o sorteio da Libertadores. Quando você se sente já 100% para esse período? Olha, a questão de se sentir 100%, acredito que na minha carreira eu nunca me senti 100%, porque sempre tem uma dorzinha, sempre tem alguma coisa assim. Tenho 35 anos também, mas me sinto confiante, que eu acho que é o mais importante. Tive um período fora, mas me dediquei ao máximo para voltar o mais rápido possível e fiz de tudo para poder voltar o mais rápido a jogar, a treinar, a me sentir importante. Mas agora acredito que a gente está melhorando, tem muita coisa para melhorar ainda, mas estamos bem com a gente. A gente está bem, como posso dizer, entre nós. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe onde a gente pode melhorar. Então, independente, por exemplo, do resultado hoje, a gente sabe que a gente tem melhorado bastante. Isso aqui é sobre o Marcelo, né? Eu tinha falado sobre isso quando eu falava de Luizito Soares. O atleta de alto nível, ele convive com a dor, cara. Ele fala, pô, acho que não teve um momento da minha carreira que eu me senti 100% confortável. Porque o atleta de alto nível convive com a dor. Não tem jeito. Ainda mais atletas como o Marcelo, como o Luiz Soares, que são caras que extrapolam. Sabe? Tem jogadores, e eu não estou condenando aqui os jogadores que fazem o normal. Pô, o horário de treino é esse, o exercício de preparação física é esse, a alimentação elaborada pelo nutricionista é esse, o controle das coisas que eu tenho que fazer para manter os meus níveis fisiológicos estáveis é esse. O cara faz tudo o que precisa fazer, mas ele não extrapola, ele não vai além. Cara, posso ficar uma hora a mais de treino, cobrando falta, cobrando pênalti, treinando passe de profundidade, passo curto, né? Longa cruzamento na área, enfim. Posso passar? Muitos imaginam que não vão. É isso que tem que fazer, é isso que eu vou fazer. Se eu seguir essa fórmula, eu vou me manter competitivo em altíssimo nível, só que ele nunca vai chegar a ser um fora de série. Um atleta como o Marcelo é absolutamente fora de série, gente. A galera que não viu o Marcelo mais novo, acho que o Marcelo faz o beabá, né? Ele é um grande jogador porque ele faz o beabá tudo certinho. A galera que olha, de repente, o Felipe Luiz hoje, fala assim, caraca, o Felipe Luiz, cara, por que ele tem tanto nome? O cara tem tanto nome porque ele fez algo, que o Felipe Luiz já tá mais velho, é complicado. Ele não conseguiu manter, não dá pra... É difícil você manter, são pessoas e pessoas. Você olha o Hulk tá sobrando. Você olha o goleiro Fábio do Fluminense, cara, o Fábio é um absurdo. O Fábio defende, ele tem mais reflexo que muito garoto aí de 20 e poucos anos. E o Fábio tem mais de 40. Então você vê assim, Thiago Silva, 38 anos, jogando no Chelsea ainda. Jogando no Chelsea com mais um ano de contrato. Então, cara, tem caras que têm a genética e além do cara se cuidar muito, se preparar, é o que eu falei. O cara extrapola. Você acha que o Hulk é desse jeito porque ele faz o normal? Ele tem uma academia em casa, deve ter, cara, profissionais particulares para ele sempre se manter. O Cristiano Ronaldo sempre diziam isso, né? Ele fazia a parte dele no Real Madrid, mas na casa dele ele tinha todo um aparato para ele se cuidar, para ele seguir se preparando, parou de tomar refrigerante, né? Só começou a tomar só água. Então, assim, é o sacrifício que o cara faz. Então, assim, ele convive com a dor, porque ele extrapola. Ele extrapolou a vida inteira dele e agora, até mais velho, vai chegar a conta. Tudo aquilo que você extrapolou, agora você vai sentir mais dor ainda. E o cara, mentalmente, tem que ser muito forte. Seguir brigando com a dor, seguir com a mesma pegada. Porque ele, por ser mais velho, ele vai ter que fazer toda uma preparação ainda mais... como é que eu posso dizer assim? Não vou dizer pesada, mas uma preparação ainda mais bem elaborada para ele se manter em níveis competitivos que um garotão de 18, 19, 20, 21, 20, até 27 anos, ele tem que se manter competitivo contra esses jogadores. Só a leitura de jogo que ele tem não basta. O físico tem que acompanhar a mente dele, né? Então,
falou, me preparei, fiz o possível, né, para voltar o quanto antes. Marcelo ainda aparenta não estar 100%, mas com essa volta, com essa ambientação, com essa readaptação, eu acho que tem tudo para o Fluminense, até pela liderança técnica que ele pode exercer dentro de campo, eu acho que tem tudo para o Fluminense ir dando passos para uma crescente novamente. Eu acho que já está ensaiando uma crescente, porque o Fluminense nesse momento tá tipo um eletrocardiograma, assim, sobe e desce assim, mas os picos muito curtos, né? Não é um negócio muito gritante, como algumas equipes têm, né? Vence, aí perde na sequência. Não, o Fluminense, assim, é um negócio mais estável, né? Dá altos e baixos ao longo de uma mesma partida mesmo. Às vezes perde, joga bem, às vezes empata, joga bem, empata, joga mal, vence, joga mal. O Fluminense está nessa pegada. Eu acho que tá dando passos, tá sinalizando para poder voltar a crescer. E a volta do Marcelo é algo importante para esse momento. Então, fica obviamente na expectativa. Ele, até pelo discurso, não me parece estar ainda no seu melhor, no que ele pode, como ele estava até quando ele começou a jogar pelo Fluminense, né? No final do Campeonato Carioca, por exemplo, que ele fez uma baita diferença. Eu acho que ele ainda não está naquele momento, mas pouco a pouco, gradativamente, eu acho que ele crescendo e tantos outros se recondicionando, melhorando sua condição física, se readaptando ao jogo, eu acho que tem tudo para o Fluminense voltar a ter uma crescente. Boa noite, Diniz. Boa noite, Marcelo. Minha pergunta é para o Fernando Diniz. A gente estava acompanhando a coletiva do Thiago Nunes e uma frase dele já foi repetida também pelo Sampaoli e também já foi repetida pelo Luiz Castro, que é: a gente forçou o Fluminense a jogar com bola longa porque eles não sabem fazer isso. Minha pergunta para você é: você acha que isso de fato tem sido um problema no Fluminense e condicionou um jogo mais enrolado, mais? É difícil falar sobre a opinião dos outros. O Fluminense sabe jogar, tem uma preferência por sair com bola curta. E a gente sai com bola longa. Depois do segundo tempo, quando a gente viu que a gente não sai jogando curto para poder o adversário levar vantagem. Quando a gente viu que não estava conseguindo levar vantagem, a gente fez bolas longas, ganhamos a segunda bola e atacamos o Sport Cristal. E no campo deles a gente teve bastante soberania quando a gente estava com a posse no campo de ataque. O time precisava jogar das duas maneiras. A gente tem uma preferência por sair jogando curto. Hoje a gente já tinha indicação para a gente sair com bolas mais longas. Depois que deu uma parada, eu consegui orientar o time para fazer praticamente só bola longa. E a gente fez bolas longas no segundo tempo e levamos vantagem em muitos lances de bola longa. A gente tem uma preferência para sair jogando com bola curta. E outra coisa, assim, a gente, mesmo os times sabendo, talvez o Sport Cristal hoje teve uma surpresa de arriscar muito. Uma marcação eles não tinham praticamente nada a perder, então eles tinham que arriscar, eles arriscaram uma marcação alta, de uma maneira, um risco muito alto. E a gente talvez não estivesse tão preparado para isso, um jogo bastante nervoso, a nossa chance de erro ali estava diminuída, e por isso que a gente não conseguiu, travou o jogo um pouco, a gente não jogou com o conforto que a gente gostaria. E a gente também não estava esperando que a marcação seria tão agressiva como foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, que o Flamengo marcou a gente muito forte. A gente também teve dificuldade, no segundo tempo o Flamengo marcou mais forte ainda, a gente não teve problema nenhum com a saída. Então isso é uma coisa que depende muito de como você consegue construir o time para enfrentar os adversários. Então eu admito que a gente não esperava uma marcação tão agressiva do Sport Cristal, e uma vez que eles tinham que arriscar tudo, principalmente depois que a gente fez 1-0, eles acabaram se atirando mais e que nos criou algumas dificuldades. Aqui tem que tomar cuidado, né? Porque o Fernando Diniz foi muito bem nessa resposta, porque às vezes o rapaz pergunta, fala assim, pô, o Thiago Nunes falou que forçou o Fluminense a jogar com bola longa, né? Porque isso foi uma coisa que o Sampaoli falou, uma coisa que o Luiz Castro falou. Tem que tomar cuidado com essas armadilhas, porque assim, às vezes o repórter, não tô falando que o cara tá querendo sacanear nem nada, mas às vezes ele fala isso e o treinador dá uma pancadinha no outro treinador, né? E ele não sabe de fato o que o outro treinador falou, em qual contexto, porque assim, ele pode ouvir e pode ter um outro entendimento. Que às vezes falam num tom. Eu me lembro em partidas recentes entre o São Paulo e o Palmeiras, que ficou aí meio que o Abel falou alguma coisa, chegaram na coletiva do Rogério Ceni e falou, o Abel falou isso, e aí o Rogério Ceni até ironizou, né? A gente venceu eles na Supercopa do Brasil, a gente venceu eles não sei aonde, falou, cara,
E eu me recordo que a fala do Abel não foi nem num tom de crítica, de deboche com o Rogério Ceni, não. Ele falou num outro tom, né? Mas aí levaram isso para a coletiva do Rogério, ele entendeu como uma piada, se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente o que foi, tá? E aí gerou essa coisa, esse mal-estar entre os dois treinadores. Só que aí depois eu acho que um dos dois foi para a coletiva e falou: ah, não, bom treinador, um excelente treinador, tal. Aí já minimizou, né? Já diminuiu um pouco o incêndio, porque os caras viram que, né? Às vezes você passa informação pro cara e às vezes nem é na maldade, né? Às vezes nem é na maldade. Você fala assim: ah, vou criar treta entre os caras, hein? Ficou olhando. Não, às vezes o cara, pô, o Thiago Nunes falou isso. Eu não sei se o Thiago Nunes falou, porque eu não acompanhei a coletiva do Thiago Nunes, mas nem me recordo do Sampaoli e do Luiz Castro falando sobre isso. Então, assim, não tenho grande propriedade para falar sobre isso. Agora, o Fernando Diniz foi muito bem, né? Porque às vezes é uma armadilha, ele solta uma coisinha aí, e aí fica uma coisa meio mal entendida com o Thiago Nunes, sabe? Foi bem o Fernando Diniz, os dois foram treinadores do Atlético Paranaense, né? Mas eu concordo, assim, nesse aspecto. Quando se força o Fluminense a jogar com bola longa, o Fluminense tem um pouco mais de dificuldade mesmo. Porque o Fluminense gosta da construção, gosta da bola curta, então assim, gosta dessa construção de jogada, até porque ficar jogando com bola longa, isso causa um desgaste, né? Você propõe meio que uma correria. Ah, você vai lançar alguém para fazer uma correria, tal. Então assim, para você ter precisão no passe também é mais complicado. O adversário tem mais facilidade de interceptar a bola, né? De cortar uma linha de passe. Então, por esse motivo, por alguns motivos, não só esses, é mais complicado do Fluminense. Mas não é só o Fluminense, não. É qualquer equipe, você ficar jogando com bola, tirando raras exceções. Assim, o Palmeiras, se você deixar o Palmeiras jogar na bola longa, isso pode ser uma estratégia suicida. O Botafogo hoje do Luiz Castro, se você fizer isso com o Botafogo, pode ser uma estratégia suicida também. Você forçar os caras a jogar na bola longa e falar: é isso mesmo que vocês querem, né? É isso. Vocês têm certeza disso. Então tá bom. Depois que a gente estragar com a brincadeira de vocês, não vem reclamar, né? É mais ou menos essa pegada, tá? Bom, vamos para a última aí, eu fecho o podcast de hoje. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marcelo. Caio do Super Esporte. Fernando, queria saber de você, agora que praticamente o primeiro semestre já foi fechado, assim, com o final da fase de grupos, o balanço que você faz desse semestre até aqui, os pontos altos e pontos que você considerou mais baixos, e o que faltou hoje para o Fluminense sair com a vitória nesse jogo contra o Sport em Cristal. Eu acho que o saldo é bastante positivo, a gente tem uma conquista enorme, Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, quando você vai numerar, são todos iguais, mas a maneira como o Fluminense conquistou, ela vai ficar marcada para sempre. Os 4-1 em cima do maior rival. A gente classificou como líder da Libertadores, saiu da Copa do Brasil para o Flamengo, que tem um time com bastante qualidade, e a gente está na parte de cima do Campeonato Brasileiro, com os números problemas que a gente teve nos últimos 40 dias. A gente teve bastante gente fora, agora que a gente está praticamente com o time todo disponível para poder seguir na temporada, e acredito que a gente vai ter bons números daqui para frente. E o time foi, nesse tempo que a gente colheu alguns resultados amargos, a gente teve desempenhos muito bons, alternando desempenhos muito bons e desempenhos ruins. E a gente conseguiu se sustentar. Acho que o time mostrou muita força nesse período de baixa nos resultados e a tendência de crescimento daqui até o final da temporada. Boa noite, Diniz. Boa noite, Como ele falou, né? Concordo com tudo que ele falou, né? Teve o título carioca, mas às vezes as pessoas minimizam, mas a forma como foi conquistada e diante do adversário que foi o Flamengo, foi um grande título, foi uma conquista tanto, né? Tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Tá no bolo ali da parte de cima da tabela, tá ali, classificou em primeiro no seu grupo da Libertadores. Essa classificação do Fluminense você pode ver por dois lados. Como alguns torcedores viram, talvez não tenha sido tão legal, né? Vaiou, se jogar assim no mata-mata vai ser um fiasco, a gente vai sofrer. Mas tem um outro lado que pensa assim, cara, nesse momento de instabilidade, e é uma coisa que eu vira e mexe falo aqui, nesse momento de instabilidade, não importa como você vai jogar, o que importa é classificar, porque na hora que você estiver bem, quando você estiver em recuperação, aí você vai estar, né, numa oportunidade boa de negócio, né? Você vai estar numa fase de mata-mata da Libertadores jogando bem.
Então, assim, quando você tá numa fase ruim, é óbvio que o torcedor não gosta, os resultados, o jogo é muito mais resultadista do que qualquer outra coisa. E alguns torcedores podem se desesperar. Mas é importante que mesmo nessa fase ruim você consiga resultados. Não veio a classificação para a Copa do Brasil? Não veio. Mas o sonho é a Libertadores. Vai falar que não. O sonho do torcedor é a Libertadores. Então o Fluminense hoje pode se dar ao luxo de focar mais na Libertadores do que, por exemplo, o Flamengo. Mas o Flamengo tem mais elenco. O Flamengo pode focar 3 competições. É difícil, mas pode. Então, você tem menos calendário, você tendo menos torneios, quer dizer, mais calendário, na teoria, você pode ter, individualmente, você pode ser até inferior, mas você vai ter mais treino de treinar. Então, no coletivo, você vai superar. Então, tem dessas coisas que você pode ter o entendimento de que pode ser bom, pode ser ruim. Infelizmente, não cheguei na pergunta que o Fernando disse comeu pistola, né? Que eu abri o podcast falando sobre isso. Mas volto a repetir, assim, em relação, até com a primeira resposta que ele deu. Tem que ser um pouco mais paciente, né? Ele, o Abel Ferreira, o Mano Menezes. Todos têm o direito de se exaltar e de falar o que quiser, enfim, de se defender, de defender o seu trabalho. Acho que, assim, pô, tô fazendo o meu, eu tô vendo o que tá acontecendo no dia a dia. Tenho total convicção disso. Só que muitos jornalistas não veem. Muitos não, todos, né? Porque hoje em dia não tem mais treino aberto. Então os jornalistas não veem mais, é mais do que se vê dentro do jogo, é mais de você, o que deu certo no passado, o que está acontecendo hoje, e fazer a comparação. Aquele Fluminense que goleou o River Plate, qual que é a diferença daquele Fluminense para hoje? Fazer comparações de jogadores que estão jogando agora, do que não jogaram antes, e fazer essas perguntas. Então é muito com base nessas informações. Assim, pô, tem um pouquinho mais de paciência também, né? Tem um pouquinho mais de paciência. Muitas vezes as perguntas são feitas para saciar a curiosidade do torcedor também. Porque é falar, vocês da imprensa, né? Às vezes vai com esse discurso. Tudo bem, é o cara da imprensa que tá perguntando. Mas às vezes é a pergunta do torcedor. O torcedor tá ávido por aquela informação, o cara pergunta, quem toma o toco é ele. Enfim, gente, é isso. Parabenizar as equipes brasileiras do dia, né? Todos eles passaram por um momento legal. Volto a repetir aqui, vamos trazer a agenda de novo, né? Aqui o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, todo mundo lá, né? Fortaleza, São Paulo, noite de quarta-feira, a gente vai acompanhar aqui alguns não, mais brasileiros em campo, foi mal. Internacional, o Flamengo, o Corinthians luta aqui pela classificação para a Sul-Americana. Tem gente que diz que o Corinthians tem que abrir mão disso também, tá? Tem gente que vai por esse caminho. Bragantino entra em campo pela Sul-Americana. É isso, por hoje eu encerro a conta. Era para ser um podcast rápido, estamos chegando a quase 50 minutos. Já era, tudo que eu tinha para fazer, agora eu vou ter que fazer correria. Gente, valeu, muito obrigado. Você que resistiu até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Desejar para vocês uma ótima quarta-feira de jogos. Amanhã a gente está de volta para falar sobre os jogos do dia, tá? É isso, encerro, valeu e tchau.